Boa tarde a todos. Obrigado, Gutenberg, Márcio, pelo convite para participar dessa mesa tão importante, né? Falar da doença que mais mata na nossa especialidade, que é tromboembolismo venoso, e falar de congestão pélvica, que é uma doença que cada vez mais o cirurgião vascular tem tomado conhecimento, né? E, entretanto, ainda restam muitas dúvidas. Queria chamar para dar a primeira aula sobre embolia pulmonar, além do trombo, uma mudança de paradigma cardiopulmonar. Dr. Fernando Moura, aqui do Rio Grande do Norte, por favor. Muito obrigado a todos. Agradecer à comissão pelo convite. E vamos iniciar, então, aqui nosso bate-papo. Bom, eu sou um radiologista intervencionista da cidade de Natal, um alagoano radicado aqui há 25 anos, amigo de todos, e agora estou com esse projeto também da embolia pulmonar. São meus conflitos de interesse. E, indo direto ao assunto, a embolia pulmonar ela é uma obstrução de uma artéria ou de um dos seus segmentos por um êmbolo, geralmente de uma trombose venosa profunda, e como foi dito aqui, é a causa, a maior causa de mortalidade que pode ser evitável do país, né? Você vê, em 2015 a 2019, o número de internações por TEP foi mais de 40 mil pessoas. E tem o quadro clínico clássico, né, de dispneia, dor torácica, quando ela é pleurítica, está sugerindo que tem um infarto pulmonar associado, tosse e taquipneia, taquicardia e sintomas de TVP. A fisiopatologia da embolia pulmonar, o êmbolo pulmonar leva a uma disfunção do ventrículo direito, consequentemente menos sangue para o pulmão, menos sangue voltando para as veias pulmonares e menos sangue para o ato esquerdo. Diminui o volume diastólico do ventrículo esquerdo, diminui a fração de ejeção da aorta, menos sangue oxigenado nas artérias coronarianas, e com a hipoperfusão coronariana estabelece a isquemia miocárdica no paciente que já está desaturando, e o paciente finalmente morrerá em choque cardiogênico. A estratificação dos riscos da embolia pulmonar, ela tem 3 parâmetros. Ela tem 10% que são de alto risco, onde você tem uma hipotensão arterial menor que 90 milímetros de mercúrio, tem sinais sistêmicos de choque, bradicardia, e que requer suporte inotrópico, com 50% a 60% de mortalidade. Ela tem mais ou menos 60% de baixo risco, que os pacientes têm normotenso e não tem disfunção do ventrículo direito. E no meio do caminho, tem 30% de paciente de risco moderado, que a diferença do baixo risco é que ele tem uma alteração do ventrículo direito. E isso aí é a chamada de atenção para a gente olhar para a embolia além do trombo e olhar para o coração. Por quê? Porque toda vez que você tem um paciente que tem uma disfunção do ventrículo direito, você tem que internar ele. Então, o alto risco é óbvio que está internado, está em choque, e o risco moderado também. O baixo risco não, vai ter uma alta precoce para casa com anticoagulante. E quando se viu os fatores, o grau de evidência das terapias, se vê que a trombólise, em 2019, ela conseguiu um grau de evidência 1. E a embolectomia, seja cirúrgica ou não, conseguiu um 2A. Então, pensando nisso, foi que se investiu num sistema que utilizasse a fibrinólise. E aí chegamos ao sistema ECOS, que é um sistema de fibrinólise mediada ou facilitada por ultrassom, né? Por que não só a fibrinólise resolve? Porque esse trabalho experimental aqui, ele mostra que ele formou um trombo aqui na pulmonar direita, e ele mostra que existe um vórtex de forças, que se você estiver utilizando o actilise sistêmico, ou mesmo num catete multiperfurado, esse vórtex vai levar o actilise para longe do trombo, e vai diminuir a ativação dos receptores de plasminogênio e, consequentemente, menor ação do fibrinolítico na embolia. Então, para resolver isso, é que o sistema ECOS entra com um facilitador, que é o quê? É com o ultrassom, que utiliza uma frequência, que é a mesma frequência da fibrina, 2.2 MHz, e que... Desculpa. E que esse ultrassom, ele vai saturando de energia a fibrina trilaminar,
e com isso ela vai separando essa fibrina, deixando esparsa, como aqui você vê, e vai liberando o trombo com os seus receptores de plasminogênio para o Actilise funcionar. Além disso, ele também funciona como uma onda mecânica, empurrando o Actilise para dentro do trombo. É mais ou menos como isso. Aqui ele pega a vareta que você tem trilaminar e ele vai separando esses filamentos de fibrina e expondo o trombo. Então, é o conceito que não precisa tirar o trombo. O trombo vai se desfazer. A gente não está em alto risco, está em risco moderado, a gente tem tempo. Com isso, é o conceito de frequência, que é 2,2 MHz, com a intensidade do tempo, que vai aumentando, vai saturando e ultrapassando a capacidade elástica da fibrina de receber essa energia, e ela vai se dissociar. Aqui um pequeno vídeo só para explicar isso, como funciona. A rede de fibrina a malha é extremamente fechada, com o ultrassom ela vai liberando, e além disso o Actilise vai entrando no seu interior. É extremamente simples, ao invés dos sistemas de trombectomia habituais, que são de 8 a 12 frentes, aqui é um catéter de 5,4 frentes, que a gente não precisa diminui muito o risco de lesão endotelial, de perfuração inclusive, porque só tem que colocar no meio do trombo e deixar ele agir. Então, é um catéter muito perfurado, a gente vai ver na frente, que por dentro dele passa-se o filamento dos transdutores ultrassônicos, que vão coincidir com os orifícios da fibrinose, que vai potencializar a mesma. Ele tem um terceiro canal, que é um canal de resfriamento, porque esse ultrassom aquece, né? Então agora a gente vai ver na prática como é que vai funcionar. Começa a liberação do Actilise. A dose, com essa facilitação do ultrassom, a dose é extremamente baixa. Então a gente pode utilizar em pacientes no pós-operatório, com exceção das neurocirurgias, né? E aí você tem uma dose que provavelmente não vai ter complicação nenhuma. Se utilizar nas 72 horas, nós vamos ver isso. E o ultrassom potencializa a ação da droga e a da destruição do trombo. Com isso, aquela fibrina que é trilaminar começa a receber essa energia, vai se movimentando, vai ultrapassando a capacidade elástica, novamente como eu falei, e aí ela se dissocia e o trombo vai embora. Além disso, facilita os receptores de plasminogênio receber o Actilise no seu interior. Novamente, não precisa tirar o trombo, ele vai se dissolver. Basicamente isso aí. Então, quais são os objetivos da trombólise guiada por catéter? Diminuir a resistência vascular pulmonar, diminuir a pressão da artéria pulmonar. Então, a gente tem que medir a pressão. Apesar do ecocardiograma dar essa função para a gente, é importante a gente ter esse parâmetro na mão. Diminuir o risco de desenvolver uma hipertensão pulmonar tromboembólica crônica e minimizar o risco de sangramento com a utilização de Actilise em baixa dose. Com isso, você vai recuperar a função ventricular direita, vai aumentar a pressão arterial sistêmica e aumentar a recuperação da função pulmonar. Então, a indicação do ECOS, ele é para o risco intermediário, tá? No risco elevado, vai ter os catéteres de aspiração, de trombectomia que estão no mercado, e, inclusive, a ECMO, né? No baixo risco, é só anticoagulação. E no risco intermediário, a gente entra com o sistema. Aqui, novamente, a unidade dos transdutores de ultrassom, o catéter muito perfurado 5,4 frente, tem um sensor de temperatura, tem um lume para sair a droga e esse que chama de coolant é o resfriador. Passa soro fisiológico para resfriar o sistema. Para a gente ver os estudos, esse é o sistema que eu saiba foi mais estudado até hoje, né? Então, alguns estudos aqui para a gente entender, o Seattle 2, que ele queria ver o quê? Se tinha uma redução das dimensões do ventrículo direito em 48 horas. E se o volume de trombo
do tronco da pulmonar também reduzia. Além disso, ele olhava a segurança em sangramento, em trombose recorrente e em morte. E o que se viu foi isso. É que em 48 horas havia um P menos significativo de redução das dimensões do ventrículo direito, bem como também, igualmente, da redução do volume do trombo. Depois foi para o Seattle 3D, que ainda não foi publicado, que ele faz o seguinte, ele está fazendo um estudo da perfusão pulmonar. Então, esse aqui é um ventrículo direito antes do tratamento, observa que ele é maior que o esquerdo, e aqui depois do tratamento ele reduz o tamanho em relação ao esquerdo. Aqui no corte tomográfico você vê uma hipoperfusão, como se fosse grosseiramente até uma área de efizema, e quando você abre, a perfusão volta ao normal, né? A tendência aqui, dessas cores, pré e pós, tudo que for para o azul tende a ser capilar de maior dimensão. E quando abre a microvasculatura, você começa a ter, no algoritmo, vasos avermelhados, né? No protocolo. Outro estudo importante, Optolyze. O que é que ele quer? Além de ele ver, confirmar se o ventrículo direito reduzir em 48 horas, ele também queria saber até quando era seguro você utilizar o Actilise em baixa dose. Fernando, desculpa, terminou o tempo, se puder. Pronto. Então, aqui se viu que em 48 horas, mesma coisa. Aqui um quadro clínico rapidinho, só um minuto para a gente ver. Era uma paciente que tinha um TEP no D4, tinha uma troponina elevada, estava dizendo que estava entrando em falência ventrículo direito, tinha um ventrículo direito maior que o esquerdo, um risco intermediário alto. Então, aqui está os trombos, trombo aqui no tronco da pulmonar. E aqui você vê o ventrículo direito maior que o esquerdo, com inversão do septo intraventricular. Com quanto tempo é utilizar o Actilise? No AVC são 4 horas e meia, no infarto do miocárdio são 12, mas aqui tem de 12 a 14 dias. Então, o que a gente quer fazer? Quer corrigir o copo pulmonar agudo. Aqui o D6 foi quando utilizou isso aí, 2 sistemas ecos. Eu utilizo só uma perna, porque não vejo sentido em você deixar a outra exposta. Eu utilizo como pessoal da eletrofisiologia, coloco o catéter, deixo um catéter a mais para utilizar como colher material e fazer os exames. É ligado à máquina, aqui é importante que ela pode dar artefato, depois tem que desligar para fazer o eco de controle. Controle com 18 horas consegui levar para a mesa, e com 24 horas estava confortável, o ventrículo esquerdo estava maior que o direito de novo, o TAPSE que estava em 20, que é a função do ventrículo direito que movimenta, e a troponina tinha reduzido, tinha normalizado para 0,58. Quando tem sangramento, como ela teve hematúria, a dose de Actilise é muito baixa, então a gente tem que pensar sempre que isso aí é decorrente, provavelmente, da heparina. Reduziu a heparina e colheu o fibrinogênio de 3 em 3 horas. Ficar aqui, tem que deixar o fibrinogênio entre 200 e 400. Se estiver muito alto, tem que aumentar a dose de Actilise. Aqui a normalização, as pressões foram para 15, e aqui a normalização final com resolução do quadro. Mais um minuto, e eu vou acabar ela aqui no outro dia. Com 48 horas saiu da UTI, com uma semana estava trabalhando comigo no hospital universitário. O último caso, a mesma coisa, 19 anos, ventrículo direito, uma repetição. Trombo, ventrículo direito aumentado. Nesse caso, o pulmão direito não conseguia entrar. Deixei um catéter fazendo com ultrassom para tentar facilitar a entrada desse fibrinolítico no tronco da pulmonar direita. Hematúria normal, hematúria não, diurese normal, e aqui tinha 56 de pressão, caiu com 24 horas para 36, mas o fibrinogênio aumentou muito, então isso aqui é importante. Então, não é só 12 miligramas que a gente utiliza de padrão. Quando o fibrinogênio está muito alto, eu aumentei mais 20. O padrão dela, o limite era 55. Conseguiu entrar no ventrículo direito, na pulmonar direita, e com 24 horas, o fibrinogênio caiu para 242, diminui a dose para 8 miligramas, e no final ficou, após 72 horas, que é o limite de sangramento, a pressão pulmonar estava normalizada e tinha tomado um total de 40 miligramas de RTPA. Botei o fio de veia cava, que ela tinha uma TVP no membro inferior direito. E aí, com 48 horas, ela estava muito bem e também foi para casa. Então,
o conceito final agora, para terminar, é que nem sempre você precisa da velocidade, você precisa da segurança. A velocidade é aqueles 10%, mas nos 30% a gente precisa de uma segurança e de tempo que a gente tem. Tem que ter um fluxograma, tem que ter um programa de PERT, de um time de resposta à embolia pulmonar. Esse aqui é o de um hospital aqui da cidade. Fernando. E agora... Desculpa, mas está... Só isso, mensagem final. Não importa se você é vascular, radiologista, cardiologista, neurocirurgião, a embolia pulmonar é uma doença que deve ser tratada por todo intervencionista. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Queria chamar o Edson e a Suzana para subir, para ficar aqui no palco também, por favor. E já chamar o Rafael Malgor, que ele vai dar aula sobre Clot Trigger e os avanços aplicados na mudança do paradigma no tratamento do TVP. Eu acho que é melhor você esperar lá embaixo, porque não tem vaga. Por favor, Rafael. Obrigado. 10 minutos. Frank, você não tem desculpa, hein? Se eu der aula em inglês, eu acho que vai ser mais rápido. Então tá, obrigado pelo convite aqui. Vou tentar ser o mais rápido possível. A gente vai falar sobre o Clot Trigger, que é uma mechanical thrombectomy para poder remoção de trombo, né? Alguns de vocês viram alguns slides ontem à noite, a gente fez um jantar, só para vocês saberem aqui, quem não estava presente, né? Que TVP... restaurar a patência da veia é uma coisa muito importante, porque a gente já viu que pacientes que têm tromboembolismo venoso acabam tendo uma sobrevida menor do que os pacientes que não têm. O que a gente está tentando prevenir aqui é síndrome pós-trombótica, algo que pode acontecer de 20% a 50% em pacientes com trombose iliofemoral, e que a gente não tem como determinar quem vão ser os pacientes que vão sair bem sem nenhuma intervenção, por isso que a gente acaba tendo que decidir se o paciente vai ser tratado ou não. Eu vou focar, então, porque o mestre aqui, o Fábio Rossi, falou 10 minutos, né? Vou tentar focar aqui no Clot Trigger, que é um catéter de trombectomy que chegou no Brasil. Vocês podem perceber, tem um coring element aqui, que é uma grade que vem e traz o trombo para baixo, e tem um basket, que na verdade esse cesto aqui, que acaba trazendo o trombo para a veia, né? Esse aqui é a bainha, né? Tem um funil naquela bainha para poder tentar captar aquele trombo para não sair, né? A Inari, na verdade, teve um trabalho prospectivo multicêntrico single arm para aprovar isso nos Estados Unidos, chamava Cloud, que é o Registry. São 500 pacientes, 43 centros nos Estados Unidos que a gente fez parte. 99,4% dos pacientes tiveram tratamento da TVP iliofemoral ou de cava em uma sessão. Então o paciente veio, a gente puncionou poplite ou femoral, fez a extração do trombo, né? A gente coagulou o paciente fora do hospital no mesmo dia ou no dia seguinte, né? O sangramento 40 ml, o que é uma vantagem muito grande sobre vários outros dispositivos que estão no mercado, que acabam fazendo o que a gente chama de vampire session, né? Que é aquela sessão vampira, né? Que você olha pro reservatório ali, tem 600 ml de sangue, 800 ml de sangue. Então eu acho que é muito importante a gente fazer essa diferenciação. E os pacientes com 6 meses aqui, 250 pacientes, 90% com fluxo no Doppler, né? Esse aqui é um caso que eu mostrei ontem também, uma paciente de 29 anos, síndrome de Down, né? Que falou que tinha eles notaram que o paciente tinha edema de perna por um dia, que na verdade não era um dia, vocês vão ver o trombo que a gente acabou removendo, né? Aqui está um paciente sem compressão da veia no duplex, né? Paciente com uma TVP que era aguda. Mas quando a gente fez a venografia, vocês podem perceber que tinha trombo aí, né? Aqui está o trombo do Clot Trigger, né? Que foram removidos no basket. Aqui é o resultado final, quando passou aquele basket na femoral e na ilíaca. E esse é o trombo que a gente conseguiu remover, que é um trombo agudo e crônico. Então, para paciente que a gente não tem muita certeza que é o trombo agudo ou crônico, para tirar remover toda essa doença, eu acho que o Clot Trigger é o melhor equipamento no mercado, né? Aqui é o paciente, antes e depois do paciente, vocês podem perceber, né? A perna, na verdade, é uma perna que não é muito pequena, né? Mas o importante de dizer para o Clot Trigger é que o Clot Trigger consegue remover trombo agudo, consegue remover trombo subagudo e também consegue remover trombo crônico, que para mim, na minha prática, é muito importante, porque eu tenho muitos pacientes que vêm referenciados para o serviço universitário, que são pacientes que têm trombose de stent, né? Então,
algo que a gente consegue fazer com esse dispositivo. Então, algumas coisas que estão no pipeline, na verdade, da Inari nos Estados Unidos, que são aprovados, né? A gente tem o ClotTriever BOLD, que é uma solução para trombos mais aderentes à parede da veia e trombos crônicos, né? A gente tem o ProTrieve, que é, na verdade, uma proteção intraoperatória para quando a gente vem pela jugular, que é um funil que eu vou mostrar para vocês. A gente tem o FlowTriever, que é um catete de aspiração para trombectomy, tem uma seringa, na verdade, que você consegue colocar, e você não tem que deixar o paciente sendo trombolizado durante a noite, complicação de sangramento, você vai lá, remove o trombo, tira da femoral, fecha a femoral e acabou. E o RevCore, que é o último lançamento da Inari, que eu vou mostrar para vocês um caso, que é um catéter que tem umas lâminas por dentro e consegue limpar o stent por dentro do catéter, aquele trombo crônico. Trombo crônico não existe, né? É uma nomenclatura que a gente deve parar de usar, né? Que o American Venous Forum fala. Trombo crônico não existe. Na verdade, o que você tem é aquela reação cicatricial, aquela parte que é meio que borracha, né? Rubberish, né? Dentro do stent. Então, os equipamentos que a gente tem aqui da Inari, não sei se a gente consegue aqui ver, acho que o laser não aparece, mas vocês veem o ClotTriever BOLD no seu canto superior esquerdo, que tem essa parte que você consegue tirar a parte mais crônica do vaso. A gente tem o ProTrieve, que é esse basket que vem pela jugular. Quando a gente faz a remoção do trombo da veia ilíaca, da femoral, aquele trombo vai subir pela via cava, mas não vai para o coração, porque a gente bloqueou a cava com esse funil. A gente tem o FlowTrieve, que a gente tem esses discos aqui na parte pulmonar, de tromboembolia pulmonar, que é aquela seringa grande que a gente consegue fazer isso e retirar o trombo. E aqui do lado direito, né, abaixo do lado direito, é o RevCore, que vocês podem perceber que é um basket, que na verdade você entra dentro do stent, você gira ele e você acaba removendo, na verdade, o trombo por dentro. Essa partezinha que a gente consegue mudar, e tem uma roletazinha que você consegue virar. Você fica movendo com o seu dedo essa roletazinha e esse catéter gira dentro do stent, né? Então, eu vou tentar... Esse aqui é um paciente que veio do Kansas para mim. Eles colocaram 2 stents, vocês podem perceber. Deixa eu voltar. Eu nunca vi, na verdade, um stent desse jeito. Eles acabaram colocando stent nas 2 subclávias dentro da cava superior para um paciente que desenvolveu a síndrome desfiladeiro torácico, né, que é o Thoracic Outlet Syndrome. Então, eles fizeram isso daí. Esse paciente tem 26 anos de idade, está tendo problemas assim, de repetição. E é claro, né, ele mudou para o Colorado e acabou sendo meu paciente. Agora toma, né? Eu acabei casando com esse paciente que veio do Kansas e eles fizeram isso daí. E ele teve trombose dos 2 stents e a gente continua seguindo o paciente. O paciente começou a desenvolver síndrome pós-trombótica dos membros superiores, né? Então, essa é deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo aqui. Então, vocês podem perceber que a angiografia não é padrão ouro. Na minha concepção, não vai ser padrão ouro para muita coisa. E você consegue ver, não está tão ruim, né? Aí, quando a gente coloca no IVUS, a gente consegue ver no ultrassom, não sei se dá para passar aqui, acho que está passando, não sei. A gente coloca no IVUS, deixa eu ver se está passando, vou esperar um pouco. E vocês conseguem ver no IVUS que tem bastante aquela reação intimal dentro do stent, né? Aí você vê os stents aqui, e aí você vai seguindo, e você não vê essa doença no stent na venografia, né? Então, o que acontece? Você vê, o stent está praticamente ocluído. Se o paciente tem sintomatologia, o paciente voltou para mim, fizemos ultrassom, o ultrassom viu que o stent está patente, mas eles não conseguiram me dizer quanto na verdade tinha de neoplasia intimal, né? Então, assim, eu falei com o Gutenberg falou para mim, você tem que colocar um vídeo grande para o pessoal ver e tudo mais. Então, eu coloquei um vídeo num slide para vocês verem. Vocês podem perceber que eu estou rodando aqui aquele basket que tem ali, eu estou rodando no meu dedo dentro do stent para poder limpar o stent.
Eu vou rodando, na verdade, a gente vai limpando o stent. O problema é o vídeo, na verdade, Fábio. Eu estou tentando não bater os 10 minutos, mas está difícil, viu? Eu sei que você é uma pessoa, assim, que vai falar assim, entendeu? Conclui, entendeu? Mas a gente vai fazendo isso daí, a gente vai abrindo, na verdade. Tem na verdade, um calibre, na verdade, você consegue aumentar esse raio, na verdade, do device. Vocês podem perceber que eu vou aumentando, eu consigo expandir isso daí para poder limpar o stent, né? E eu continuo fazendo isso daí, vocês estão vendo, girando o equipamento, né? E a gente vai indo e vai girando até o final do stent para poder limpar o stent. Eu não sei se dá para ver mais ou menos que está girando alguma coisinha ali, ó. Está girando, a gente vai limpando o stent. Então, por causa do tempo que a gente está acabando aqui, a gente balona e aí vocês veem o tratamento. Eu fiz também o IVO, isso daí, a gente vê mais ou menos o tratamento. Por causa do tempo, eu vou falar rapidamente, eu tenho 7 segundos. Um paciente de 54 anos, eu só quero mostrar para vocês, né, TVP do membro superior, inferior direito. Então, aqui está a TVP. Eu só quero mostrar para vocês o que é o ProTrieve, né? O ProTrieve, na verdade, é esse basket que vocês estão vendo aqui, que a gente coloca para proteger a cava, né? E com isso daí, vocês podem perceber a doença que a gente está fazendo, vem pela jugular, o paciente, na verdade, senta, depois do procedimento, vai embora para casa, e a gente passa o ClotTriever pelo pescoço, né? Faz essa limpeza, e aí tem aquele filtro que acaba pegando o trombo, né? E aí a gente acaba fazendo o stent no final quando a gente acaba de fazer isso daí. Eu acho que dá para vocês verem o tratamento. Você viu aquele trombo crônico, né? E aqui uma veia ilíaca totalmente limpa de trombo, né? Então a venografia, balão, a gente acaba fazendo. Aqui está o ProTrieve que a gente falou, né? E aqui está o trombo que saiu do paciente. Vocês podem perceber que tem coisa crônica, aguda, vem tudo para cima e a gente consegue pegar pelo ProTrieve. Então, assim, acesso jugular interna direita, né? A gente consegue fazer isso daí e prevenir. Muito obrigado, eu passei do tempo, desculpa. Obrigado, Rafael. Eu acho que o Patrick já chegou, a aula está preparada, tá? Então, próxima palestra, tratamento da síndrome de congestão pélvica e varicosidade de membros inferiores, diagnóstico e tratamento, Patrick Bassos Mescher, diretamente da Terrinha. Muitíssimo obrigado pelo convite, em nome da comissão organizadora Gutenberg. Tive um atraso de voo, foi bem complicado, mas graças a Deus consegui chegar a tempo para falar um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito, que é o tratamento da síndrome de congestão pélvica e varicosidade dos membros. Esse é um tema bem bacana, porque assim, começamos a fazer isso aqui em nosso meio, não tem nenhuma década, já se faz no mundo há algum tempo, e a gente começou a pegar essa tônica e temos criado corpo em cima disso. Se a gente for ver nas publicações da PubMed, você começa a ver que estourou o índice de publicações sobre esse tema há uma década, mais ou menos. Então, assim, a gente começa a ver os diagnósticos diferenciais que são subdiagnosticados, na verdade, de doenças crônicas, e a gente sabe que o tratamento endovascular dessas doentes pode melhorar muito. Infelizmente, o curso ainda da fleboestética tem um peso muito grande em relação às doenças venosas que a gente tem sob tratamento de doença. Isso daí é até uma antagonia, porque a gente está tratando doença e muitas mulheres sofrem disso e muitas mulheres são subdiagnosticadas com esse tema. É uma doença multifatorial e, portanto, tem várias especialidades correlatas. Muitas vezes, a urologia e a gineco são os pacientes que detêm esses pacientes. Eu, particularmente, eu faço parte da Universidade Federal da Bahia, na Hospital Universitário Professor Edgar Santos, em que eu sou cirurgião vascular, tenho as 2 especializações em endovascular e radiologia intervencionista, e faço ambulatório com a cirurgia ginecológica no ambulatório da dor pélvica crônica. Então, isso é muito bom para a gente traz muito conhecimento e cresce muito. Nos Estados Unidos, 15% das mulheres têm entre 18 e 50 anos. A dor pélvica crônica comete quase 20 milhões, sendo 30% das consultas ginecológicas. A dor pélvica crônica está em até 1/3 das mulheres, sendo que essas têm a síndrome congestiva pélvica até 1/3 das pacientes. Então, a gente, só para inicialmente conceituar, você tem um fenômeno, né, que acomete 10 a 30% da população, mas a síndrome, que é a dor no flanco, hematura, a prevalência, ainda é desconhecida.
A hematúria está presente em até 40% dos casos da síndrome de Nutcracker, sendo crianças a idosos com pico de entre 20 e 40 anos. E você tem a síndrome da congestão pélvica. No homem se expressa muito com a varicocele, né? Então, uma coisa que é muito importante é a gente saber os sintomas, né? Você tem dismenorreia, dispareunia, urgência miccional com disúria, varizes vulvares e perineais são os pontos de fuga, a gente vai falar um pouco mais isso na frente. Varizes recidivadas, quantas vezes a gente operou varizes, 2 anos depois, 1 ano depois, você volta com a recidiva das varizes? Será que não está no estágio maior, no nível maior, lá em cima, a parte da congestão, da compressão? Varicocele e infertilidade no homem. Então, aqui são síndromes muito conhecidas, a Nutcracker, a Meitner e a síndrome de congestão pélvica, né? Aí você pode ver a intensidade de cada sintoma que você vê. Então, na congestão pélvica, a gente tem muita dor pélvica crônica, a dor pós-coito, dispareunia, dismenorreia e dismenometralgia. Então, são queixas ginecológicas. Esse paciente não vem para a gente inicialmente, mas cabe ao ginecologista saber identificar o que é uma endometriose e o que pode ser uma síndrome congestiva pélvica. Nesse ambulatório que nós fazemos nas salas clínicas, a gente pega paciente de dor pélvica crônica com endometriose e eu tenho estudado os pacientes que são refratários ao tratamento habitual da endometriose. Então, muitos pacientes a gente tem encontrado várias coisas. Então, a etiologia pode ser primária ou mecânica, sendo ela compressão. Então, quando a gente fala de congestão pélvica, a gente está falando de vários sistemas. A gente está falando do sistema geniturinário, sistema digestivo. Tudo isso causa congestão. Síndrome de Nutcracker, que pensamento ortomesentérico, as veias renais retroaórticas, veias renais retroaórticas, e a bem conhecida, a Meitner, né, que a gente conhece muito bem. O que a gente tem que entender, talvez esses 4 slides, 5 slides, são slides fantásticos, que você começa a entender um pouco da fisiologia. A gente vê a via ascendente das gonadais e das ilíacas. Então, quando a gente tem a obstrução da via renal, a gente tem esse fluxo que ele pode ser fugal, tanto do escoamento pélvico quanto dos membros inferiores, e quando você tem a obstrução ilíaca, da mesma forma. Olha o que vai acontecer. Se você tem a obstrução das duas coisas, você tem uma fuga muito grande para os membros inferiores, causando as varicosidades, e assim como a congestão venosa pélvica, fazendo varizes vulvares ou até varizes parametriais. Esse é o grande perigo. Você não estudar direito o seu paciente, perfazer então a embolização de gonadal e esse paciente tem um cocket associado. Qual é o resultado? Síndrome incapacitante de congestão pélvica. Então, todo paciente que você quer fazer a embolização de varizes pélvicas, você tem que estudar esse paciente. Você tem que saber se esse paciente tem cocket, tem Nutcracker, se esse paciente tem refluxo gonadal, senão você pode piorar esse paciente. Então, trata-se primeiro o cocket e depois se emboliza. Essas são as imagens da angiografia que você consegue ver. Você vê o refluxo das gonadais, você vê as varicosidades paruterinas, as paricavais e a síndrome de Meitner cocket, tá? Então, isso tudo ali à sua direita, você tem as varizes vulvares, né? Então, tudo isso a gente deve avaliar. E esses pacientes são sintomáticos, elas merecem tratamento. Em 2015, publicamos então os critérios iniciais para a avaliação dessas obstruções ilíacas, tá? Publicado no Journal. E até então a gente manteve essa linha de pesquisa. Hoje, com tração transvaginal, você consegue tranquilamente ver as varizes parametriais. No colo, está muito claro, chega a ser fácil a gente conseguir ver isso, tá certo? Na sequência, a gente vai fazer o estudo das gonadais e também do cocket Meitner. Isso é de suma importância, haja visto que a gente precisa saber quais são as compressões dessa síndrome de congestão pélvica, tá certo? A gente não pode tratar o gonadal sem antes saber de um Meitner, tá? Aqui você vê o refluxo vindo para a gonadal da direita, esse fluxo esquerda-direita, e na sequência procedemos então às embolizações, tá? Normalmente usamos a tática mista, né? A gente faz embolizações com polidocanol a 3%, mais molas, sempre tendo muito cuidado a não invadir a pelve menor com molas, tá? Sempre com polidocanol e fazendo a técnica sanduíche. Geralmente eu habitualmente faço em 3 camadas e, se for necessário, tratar o cocket Meitner, lembrando que existe a bilateralidade em uma porcentagem não tão pequena de casos, por isso o IVUS deve ser sempre uma ferramenta estudada. Lembrando que os resultados da angioplastia com stent de 6 meses, você tem 76% de resolução de sintomas e 93% de resolução de pareunia. Lembrando que se a gente tem então, Nutcracker, só tratamos realmente se for um caso sintomático, hematúria e outras coisas mais que realmente são pertinentes ao caso para o tratamento. E na sequência, a gente livra essa compressão ortomesentérica. Hoje já existe a classificação SVP, em que você classifica os sintomas, as varizes, a fisiopatologia, então você consegue saber
classificação de cada paciente e qual tratamento que você vai fazer de cada paciente, tá certo? Recentemente, em 2022, publicamos a segunda maior meta-análise hoje existente. Hoje a maior meta-análise existente foi a segunda meta-análise do estudo, falando justamente a embolização do refluxo venoso pélvico com tratamento de síndrome congestiva sintomática. Um trabalho que foi feito no Hospital das Clínicas de Salvador e que a gente comprovou por A mais B que a gente, na escala visual analógica de dor e SF36, que você tem uma diminuição da escala de dor no segmento de até 2 anos desses pacientes. No gráfico de árvore, a gente vê claramente uma melhora da dor pélvica crônica em torno de 5,15 duoides, tá? Todos significativos, assim como a evolução da dispareunia. Esses pacientes mantêm a resolução da dispareunia em até 50 meses, assim como com um odds de 1,8, assim como a dismenorreia também, um odds de 2,7, todos com significância. Então, esses pacientes estão sendo tratados para endometriose e você não vê uma resolução de sintomas com tratamento clássico, estude esses pacientes. Muitos deles podem ter síndrome congestiva pélvica. Avalie as varizes, qual o padrão de fuga que ele tem, quais são os sintomas dele. Isso a gente tem visto muito. Disúria também, um sintoma, um odds de 1,63 com um P significativo. E aqui uma coisa bem inédita, viu, pessoal? A literatura fala muito em embolizantes líquidos, embolizantes sólidos, e sólidos sempre dando preferência às molas e aos plugs, alguns países mais aos plugs. Não existe diferença. Essa foi a primeira meta-análise que a gente começou a comparar os materiais e a taxa de pervierdade, como também dos sintomas. Então, plugs e molas, não existe diferença para embolização. A gente tem que fazer o que for mais saudável para o paciente e menos oneroso. E aqui é uma publicação recente, em junho desse ano, que a gente começou a associar as obstruções venosas pélvicas com os refluxos venosos dos membros inferiores, publicado agora no Journal em junho desse ano, que a gente mostra que quanto pior a obstrução venosa no segmento ilíaco, pior o grau de refluxo venoso no sistema venoso profundo. Ele não é linearmente significativo no sistema venoso superficial. E agora, pessoal, qual é o principal problema desse tratamento? A gente pode fazer esse tratamento com um introdutor 5, um catéter, um fio-guia, mola e polidocanol. É bem simples de fazer, mas complica. E a principal complicação é a embolização por molas, tá? A gente tem que sempre dimensionar, saber o diâmetro da veia gonadal e fazer um oversize importante, principalmente nas últimas camadas de mola, para que não haja migração. Se você tiver um aprisionamento com nutcracker por colocar um stent, você fica enjaulado, mais tranquilo, mas na maioria das vezes você não vai tratar o nutcracker, então saiba dimensionar, saiba medir a gonadal, estude seu caso antes. E a principal e pior complicação dos stents não dedicados é a migração do átrio. Isso aqui é tenebroso, mas acontece. Então, estude o paciente, estude o caso, meça seus vasos e trate o paciente de forma adequada. Conclui que as desordens venosas pélvicas são frequentemente causas de dor, desconforto e perda da qualidade de vida, ante outros muito poucos considerados no diagnóstico diferencial da dor pélvica aguda e crônica. Tem um componente de conotação e estigma psicossocial. Apesar dos bons resultados, sobretudo da embolização da veia gonadal, o guidelines americano já é 1B, mas no Brasil não temos recomendação da nossa sociedade, nem no rol da ANS, ou seja, não conseguimos fazer de forma aberta. A técnica e tática operatória deve considerar a clínica da doente, só tratamos os sintomáticos, e a anatomia do sistema venoso abdominopélvico, assim como a presença do grau de obstrução e o refluxo. Esses fatores devem ser exaustivamente estudados nos exames complementares pré-operatórios. Eu falo, é muito fácil tratar. Tratar bem não é fácil. O tratamento endovascular, sobretudo a embolização da veia gonadal e do plexo venoso incompetente dilatado, apresenta resultados favoráveis. O procedimento é ambulatorial, a gente faz no mesmo dia e dá alta no mesmo dia dessa paciente, é de baixo custo e apresenta baixo risco de complicações. Tá? Aqui eu deixo os hospitais que eu represento e eu agradeço muito a atenção. Obrigado, Patrick. O próximo palestrante é síndrome de Koch. O que há de novo? Dr. Germano de Castro Carneiro, da Paraíba, por favor. Boa tarde, vou dar continuidade aqui, agradecer o convite e vamos falar um pouco sobre a síndrome de Koch e o que é de novo nesse território, nesse desafio terapêutico. Aqui um pouco o sumário que a gente vai tratar é um pouco desse histórico dos relatos da compressão da artéria ilíaca sobre a veia ilíaca esquerda, que tem várias nomenclaturas que fazem a gente ter uma certa confusão em termos do que cada um prefere como chamar, mas essencialmente a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria
e ilíaca direita, que tem o nome das síndromes compressivas iliocaudais. A primeira vez foi tratada com angioplastia em 94, e aqui representa essencialmente o tripé de compressão que a gente vai identificar na síndrome compressiva, que é tanto a compressão anterior pela artéria, quanto a compressão posterior pelo gradil, pela vértebra lombar de L5, que faz com que a fisiopatologia dessa patologia se caracterize com sineques intraluminais, e também que fazem com que o outflow seja dificultado, permitindo assim que sejam desenvolvidos vários pontos de fuga, como mencionou ainda há pouco a apresentação anterior, que fazem essas circulações colaterais acontecerem em diversos territórios da região pélvica, paravertebral e retroperitoneal. O quadro clínico precisa ser desconfiado nessas faixas etárias, mulheres jovens, segunda, quarta década de vida, varizes essencialmente unilaterais, sintomas severos de edema, dolorimento, principalmente no membro inferior esquerdo, precisa ser desconfiados para que eventualmente a gente saiba o que a gente vai achar nesse território. O colodoppler é o exame inicial para poder fazer a identificação pelo menos a triagem inicial dessa compressão, e os exames de imagem mais pormenorizados, como angio-TC, ressonância, são fundamentais para poder planejar de forma adequada o que a gente vai fazer. O IVUS é fundamental, como se falou ainda há pouco, para poder identificar exatamente a área desse acesso, desse território intraluminal, e poder planejar de forma adequada o dimensionamento dos stents que eventualmente a gente vai utilizar nesse território, e fazer com que a nossa terapêutica endovascular seja otimizada também para esse território. Então, a indicação: pacientes com sintomas importantes, TVP femoral nas condições que tem compressão associada, depois de fazer a limpeza desses materiais embólicos intraluminais, e permitir, assim, o tratamento da compressão ou a liberação do outflow para que os sintomas sejam resolvidos. Inicialmente, a gente tinha a utilização de materiais do território aórtico, do território arterial, para poder fazer essas angioplastias venosas. E a gente começa a perceber exatamente essa circunstância de pacientes jovens com uma expectativa de vida ainda muito grande, que precisam de materiais que tenham a capacidade de resistência e durabilidade melhores do que a gente está fazendo a importação de materiais de outros territórios. Então, é fundamental que a gente consiga durabilidade e eficiência melhor nessa terapêutica. Então, nesse contexto, a gente tem alguns meta-análises que reforçam o tratamento endovascular, preferencialmente com implante de stents, com um índice de complicação bastante discreto, e um resultado técnico e de sintomas também bastante significativo. Então, aqui é assim: qual é o stent perfeito? A precisão, simplicidade no implante, ótima força radial, resistência, deformidade, flexibilidade e uma patência duradoura. Só que esse stent não existe. O que a gente precisa, na verdade, é buscá-lo, ou eventualmente atrás de materiais que possam mimetizar as melhores características para poder a gente alcançar durabilidade mais adequada nesses procedimentos. A gente tem uma gama de stents mais dedicados ao território venoso aparecendo nos últimos anos, e as análises de resistência da força radial, resistência crônica e a capacidade de resistência à fadiga demonstram digamos assim, uma prioridade em relação à resistência ou às capacidades dos sinos oblíquos, que é um stent de características híbridas, que tem uma parte do seu desenho formado por células fechadas, que aumentam assim a força radial exatamente para aquela área de compressão onde a gente precisa liberar o outflow da veia ilíaca, e uma área de stent com células abertas que tem uma maleabilidade melhor para poder fazer uma navegação tranquila e também uma melhor adaptação. E aqui a gente vai mostrar um caso que a gente fez recentemente, paciente de 69 anos, hipertenso coronariopata, que evoluiu há 3 meses com uma dor e um edema importantíssimo em membro inferior esquerdo, que teve com um diagnóstico no PA de uma TVP de solear. Só que a paciente persistia com sintomas muito severos e edema na coxa de uma forma bastante importante. A gente fez uma investigação diagnóstica mais pormenorizada e identificou uma compressão numa
a compressão da artéria sobre a veia, além também dessa importante congestão de todo o membro do lado esquerdo, que aqui a gente comprova a compressão, a gente identifica mais pormenorizadamente a compressão e, em função desse contexto, nós encaminhamos a paciente ao tratamento. Fizemos a angiografia inicial, como a gente demonstra aqui, e a gente consegue identificar nesse território exatamente as calcificações da artéria ilíaca direita sobre a veia, caracterizando assim a compressão que a gente objetiva nesse sentido de tratar. Aqui a gente faz o IVES na região após a recanalização distal da cava, identificando a diferença significativa de área pré e pós-obstrução, e fizemos pré-dilatação e fomos proceder à liberação do stent. O stent que tem uma navegabilidade bem tranquila, tem uma área de liberação que pode ser reencapado e reposicionado. A gente começou a liberar nessa posição, fizemos controles também durante essa liberação, depois de achar o local adequado para poder fazer o implante. Fizemos toda a liberação, ainda fizemos a navegação do IVES por dentro do stent para poder ver se havia necessidade de alguma extensão adicional do ferimento do stent. Pós-dilatamos e aqui alcançamos o controle final, mostrando a patência e a resolução completa da obstrução ao outflow. Então, assim, a seleção dos pacientes é um passo fundamental para o sucesso terapêutico dessa abordagem, porque é o médico certo, o paciente certo, na medida certa em relação ao uso dos dispositivos e das estratégias que a gente tem hoje em dia. O IVES é uma arma fundamental na análise intraluminal das sineques, das alterações que a gente eventualmente tem em decorrência das compressões, e também na escolha do dispositivo, do dimensionamento adequado do material para ser utilizado. Os stents que a gente eventualmente tem identificado no dia a dia, tem melhorado e tem buscado exatamente essa melhora em relação à resistividade e patência cada vez mais duradouras. E eu acho que é isso o futuro que a gente vai identificar na patologia, no tratamento da patologia compressiva das síndromes aortoilíacas cavais. Das síndromes ilho-cavais, na verdade. Desculpa. Queria convidar meu amigo Fábio Rossi, do Hospital Dante Pazanese, em São Paulo, para a última palestra dessa mesa, sobre o VTERT, uma mudança de paradigma no tratamento do TEV. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço o convite. Não tenho conflitos de interesse. Bom, eu tenho certeza que essa é a mesa mais importante do evento. A gente está falando de tromboembolismo venoso. É a terceira causa de mortalidade cardiovascular. Fica atrás apenas do infarto e do derrame. Uma doença super prevalente, né? Além disso, os pacientes que sobrevivem, existe uma boa chance, aí, 30% a 50% dos pacientes evoluírem com síndrome pós-trombótica, que é uma importante causa de afastamento, motivo de múltiplas internações e alto custo de tratamento. TEP, ainda mais grave ainda, né? Como eu falei, é uma importante causa de morte cardiovascular. Nos Estados Unidos, 900 mil casos por ano, 200 mil óbitos, 17% dos pacientes com TEP vão para óbito em 3 meses de acompanhamento, 25% dos casos morte súbita, 10% das autópsias apresentam embolia pulmonar e os pacientes sobrevivem aí em torno de 3% a 5% e evoluem com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. A gente fez um levantamento, eu acho que um outro colega já apresentou esse dado, né? 43 mil casos de TEV internados em média por ano. Se a gente considerar os dados epidemiológicos que a gente apresentou americano e considerar a população americana e que 70% da nossa população é dependente do SUS, na realidade a gente deveria ter 260 mil casos de TEV e a gente está falando de diagnóstico 43 mil, mostrando que a gente tem muito ainda que evoluir no diagnóstico e tratamento dessa doença. Um outro dado importante, né? A gente, na nossa especialidade, a gente dá uma conta danada aí, aneurisma de aorta abdominal tem que dar mesmo, mas dados do FDA recentes, 3,3 mais mortes anuais do que aneurisma aorto nos Estados Unidos por TEV. Bom, e o que a gente faz hoje em dia, né? A maioria de nós, na maioria das situações, independente
né, do quadro, a gente faz anticoagulação, que é o preconizado, né? Só que a gente tem que lembrar que a anticoagulação só, ela não faz milagre, né? Ela consegue prevenir a morte por TEP, previne a extensão do trombo, mas nessas outras situações que eu não vou ficar citando por causa do tempo, ela ainda não é um tratamento ideal, né, e ainda a gente tem muito o que progredir. E por quê? Porque o trombo, ele não causa apenas obstrução na fase aguda, ele provoca uma inflamação grave, né? A gente sabe, por estudos animais, né, de experimentação, que após 2 dias da presença do trombo na parede da luz do vaso, né, ela provoca processo inflamatório irreversível, e isso leva à flebosclerose, que foi descrito primeiro por Rokitansky, que leva a uma retração cicatricial, e isso tem consequência hemodinâmica. A gente sabe que a quantidade de fluxo que passa por um cilindro ele é proporcional a πr². Então, se a gente considerar que uma veia ilíaca tem 16 milímetros, né, e houver uma diminuição desse calibre, a gente com certeza vai acabar evoluindo aí com uma hipertensão venosa, como a gente pode ver nessa demonstração, né, isso que faz com que espirre o jato, né, e essa consequência trágica, né, que a gente vê no nosso país, principalmente nos pacientes SUS, que é uma verdadeira pandemia, né, não falei nem epidemia, né, que a gente tem um país continental que a gente sabe que, principalmente quem trata no SUS, ambulatório de veia, a gente vê essa situação aí, que são as consequências crônicas. Bom, a gente sabe hoje de toda a segurança e eficácia das drogas, né? Hoje a gente teve a aula do Ramacciotti, né? Aqui a doutora Suzana também estava presente, né? Se falou do passado, presente, futuro, um monte de novidade. Mas, se você pegar uma evolução histórica, infelizmente, apesar do avanço do conhecimento das drogas, ainda hoje 30%, 50% dos pacientes apresentam aquela situação catastrófica que a gente falou até agora. Então, a proposta é que, em situações específicas dos pacientes mais graves, né, que a gente faça a intervenção no período inicial. Então, o Ramacciotti também, eu tirei uma foto aqui, ele falou, precisa evoluir no tratamento endovenoso. Eu discordo um pouco, a gente avançou muito nos últimos anos, a gente tem devices aí, né, os colegas apresentaram aí antes da minha palestra, né, uma série de devices que a gente usa uma quantidade mínima de agente fibrinolítico, risco de sangramento muito baixo, e a gente consegue um índice de perviedade e melhora clínica muito boa. A gente está saindo do uso de trombolítico, por quê? Porque ele tem risco, você tem que fazer em múltiplas sessões, exige uma permanência na UTI, então é alto custo. Existem várias contraindicações também para o uso dos fibrinolíticos, e indo cada vez mais para a trombectomia mecânica imediata para evitar essas consequências crônicas da doença. Esse foi um trabalho que a gente publicou recentemente, de uma técnica que já tinha sido descrita em Dr. Asser, um dos entusiastas da técnica de seção única, né? A gente também propõe essa técnica de punção única pela veia jugular. Nesse tipo de paciente, a gente faz a angiotomografia e já observa a quantidade de trombo, o local, mais ou menos, e já vai com a estratégia mais ou menos traçada. E isso diminui muito o uso de escopia, de tempo de radiação, de agente de contraste, né, e também reduz também o tempo de tratamento. A nossa experiência maior é com o Angiojet, né, ele tem algumas características aí que tornam esse equipamento interessante, né, nesse tipo de situação. A gente consegue passar com o catéter, né, através de toda a região com trombo, né, aqui o catéter estacionado na veia poplite, a gente consegue fazer uma flebografia pelo próprio catéter, tudo em cima do guia. A gente vê aqui a oclusão que ocorre, né, tanto na femoral superficial como a profunda, e é por isso que a gente faz essa técnica. Limpa, faz pulse spray. Eu uso 10 miligramas em 100 ml de soro fisiológico e faço, com essa solução, todo o tratamento. Doses mínimas, né, de agente trombolítico, faz a aspiração, estaciona o catéter na femoral. Com esse catéter estacionado, a gente invade com guia a femoral profunda, faz o mesmo procedimento limpando, depois o segmento ilíaco e trata no mesmo procedimento a veia ilíaca, sempre utilizando o AIVOS.
Nossa casuística maior é em pacientes crônicos, né? A gente fez uma análise retrospectiva de 40 casos que a gente fez nessa situação que eu já expliquei para vocês, pacientes gravíssimos aí com sintoma clínico que a gente interna e precisa fazer alguma coisa a mais. A gente divide em 2 grupos, o primeiro com aspiração por bainha trombolítica e maceração do trombo, e o outro já usando esses devices, catéter de trombectomia mecânica. Dados demográficos bem semelhantes entre os 2 grupos. O que a gente observa de diferença entre os dois é que a gente consegue reduzir a quantidade de agente fibrinolítico, a gente consegue diminuir o tempo de UTI, necessidade de internação e tempo de internação, e também com uma resposta clínica em relação à diminuição da síndrome pós-trombótica moderada e grave. Esses pacientes, né, assim, eu olho aqui, eu falo assim, putz, os caras vão me chamar de mentiroso, né, mas é verdade, e não é só na minha mão. Se você pegar as casuísticas, né, de estudos publicados, realmente, quando você trata na fase aguda, na hiperaguda, e você trata a obstrução também, o índice de perviedade, mesmo em pacientes jovens, é muito bom a longo prazo, médio e longo prazo. O que a gente tem evidência? A gente tem 5 estudos, Torpedo, Cavente, 2 anos e 5 anos, mostrando uma recuperação boa, poucos centros, né, com pequena quantidade de casos. O Attract, que teve um monte de problema no desenho de estudo, a gente pode discutir, e o Cava Trial, também recente. De guideline, a gente tem o europeu publicado em 21, que fala que nos casos mais graves, aí a gente pode considerar o tratamento dessa forma. Bom, em TEP, a gente tem o que mudou o paradigma, né, do approach, foi o ESC, o guideline do ESC, publicado em 2020, como o colega radiologista já mostrou, né, é uma espiral da morte, dilata o VD, não se faz o diagnóstico, entra com mais infusão de soro fisiológico, né, tentando melhorar a hipotensão, e aí entra num ciclo vicioso que leva o paciente à morte. A gente deve intervir nos pacientes com risco intermediário alto, principalmente nessa fase, não no alto, porque esses pacientes já são mais graves. A gente tem esses indicadores de risco, né? A gente, o que muda é a presença de instabilidade hemodinâmica ou não. Né? A gente tem todas essas opções. Hoje, a nossa técnica de escolha é a trombectomia percutânea, é que tem menor risco. Ainda hoje, o maior nível de evidência é 1B, é para fibrinólise sistêmica. Lá no Dante Pazanese eu tive a sorte de conviver com o doutor Adib e com o doutor Eduardo, né? Então começou com cirurgia, depois a gente foi com essas técnicas que a gente usa até hoje no SUS, né? Da rotação do pigtail. Doutor Arnold, aqui eu sei que ele usa muito ainda hoje também, infusão de trombolítico e a maceração, a rotação do pigtail. Um caso recente, uma menina de 20 anos que passou 2 vezes no pronto-socorro e foi diagnosticada como crise de ansiedade e dado alta para a paciente com um VD super dilatado, as 2 artérias pulmonares, né? E a gente utilizou essa técnica, a gente pode ver o pulmão esquerdo dela, que é a artéria pulmonar totalmente fechada, e a resposta que você consegue ter nesse tipo de paciente. Aqui do lado direito, a mesma situação, né? Melhorando muito com uma técnica barata e disponível para todos nós. A gente tem devices que já foram apresentados, não vou entrar muito, que hoje a gente consegue, né, de uma forma muito mais elegante, né, tirar trombos, até trombos mais antigos. A gente pode discutir um pouquinho, né, experiência. Eu tenho só experiência com o Índigo, não tenho com o FlowTriever, que a gente não tem no Brasil ainda, mas são devices que estão chegando no país, aumentando o nosso arsenal terapêutico. De trial, a gente tem o Extract PE, que foi feito com o Índigo, o Seattle, que foi com o ECOS, e o FLAIR, com o FlowTriever, que a gente pode ver em relação ao Peito Trial, né, que ainda é o critério 1B, né, de indicação, uma redução drástica nos índices de complicação hemorrágica e também diminuição do tempo de tratamento, permanência e abaixando o custo. A gente tem trials em andamento, o Apex, AV, o P-Tract, High-Peito e Storm PE. Né, o PERT é uma ideia muito importante, né, que é uma abordagem multidisciplinar, que começou lá em Harvard em 2015, que tem mostrado melhora em índices de mortalidade, baixo custo, só que esse desenvolvimento foi feito pelos radiologistas no território da embolia pulmonar. Como é muito raro que haja embolia pulmonar sem que haja trombose, e a gente tem técnicas, então
A mudança do conceito que eu apresento para vocês no paradigma é que essa abordagem seja feita como VTERT e não PERT, já que o cirurgião vascular, né, ele está muito mais acostumado a tratar trombose até do que os colegas radiologistas. É uma oportunidade da gente poder, né, divulgar a nossa especialidade. E desculpa o colega radiologista que está aqui, mas é uma forma da gente também poder entrar nesse tipo de tratamento. Então, análise multidisciplinar, esse é o protocolo que a gente usa, né, para o PERT, o nosso do VTERT. Quem quiser depois conhecer melhor o Instituto Venoso, né, que o Patrick também faz parte, que está aqui, a gente pode dar várias dicas. Convido a vocês para conhecer meu livro. Muito obrigado pela atenção e desculpa aí que eu também passei um pouquinho do tempo. Obrigado, professor Fábio Rossi. E eu quero parabenizar a todos, os apresentadores, o professor Fernando Moura, aqui da nossa cidade, o professor Patrick, o professor Rafael, o professor Germano, o professor Fábio também. E, professor Rafael, chega cá. Aproveitar que você teve um dia de viagem aí, veio de longe. É rapidinho, a gente está com um tempo bem adiantado, pediram para a gente aí, mas eu queria que o Rafael explicasse assim, o ClotTriever, ele pode ser introduzido no dispositivo tanto pelo acesso de hipoplítea ou jugular, os dois, e se sim, qual é a preferência e quais são as situações, se faz também o ultrassom intravascular em todos os casos, como segmento, e saber se sangra, comparando dos outros. Você pode vir pela jugular, né? A gente protege com o ProTrieve hoje em dia. Você pode até vir pela axilar, se você quiser, na verdade, né? Uma bainha de 13. Pode funcionar a femoral comum, você pode funcionar a poplítea e você também pode funcionar a femoral distal, né? Que lá nos Estados Unidos a gente fala femoral superficial, mas femoral superficial não existe, né? Então você pode funcionar a veia femoral e vir com a bainha para cima, né? A gente faz segmento de 1 mês, 6 meses, 1 ano, né? Eu acho que é importante pensar que o ClotTriever não é um device que você vai falar assim, vou fazer o ClotTriever, eu vou provar, né, pelo convênio, esse daqui é o pacote, não sei o que e tal, fiz, removi o trombo e tá bom, acabou, né? Eu acho que você tem que estar sempre, ter essa noção de que o paciente pode ter doença crônica já com estenose, então é importante fazer um controle, é importante sempre estar sempre preparado para poder colocar, por exemplo, um stent, se você precisar para uma compressão, alguma coisa que se você fizer um paciente mais agudo, né? Eu acho que isso é importante, que o pessoal acha às vezes que é uma bala de prata, né? Você faz e acabou, e você remove o trombo, fez o ClotTriever, removeu o trombo crônico, não precisa fazer mais nada. Eu acho que você tem que estar sempre fazendo. Eu acho que ultrassom intraoperatório, né, como surveillance na mesa, é algo que a gente faz muito, né? Eu falei ontem no jantar, né, aqui para o pessoal, né? Por que o pessoal aqui, lá nos Estados Unidos, todo mundo tem controle ultrassonográfico, tem o IVUS, né? Intravascular Ultrasound. Então, a gente tem essa possibilidade, porque assim como vocês têm os códigos aqui, quando você faz um procedimento, o IVUS, na verdade, tem um código também, que a gente pode pedir, e cada veia que o IVUS passa, não para veia, muito para veia, mas cada artéria, vamos dizer assim, você, na verdade, cobra uma porcentagem de cada artéria que você passa. Por exemplo, quando eu faço um procedimento, até 6 segmentos, quando a gente faz um procedimento e a gente faz alguma coisa arterial e a gente faz a imagem do IVUS na ilíaca comum, na ilíaca externa, na femoral comum, na femoral, na poplítea, na tibial posterior, e você vai fazendo isso daí. Quando a gente coloca no procedimento, a gente coloca, passei o IVUS na posterior, na poplítea, na femoral comum, na ilíaca externa, na ilíaca comum. Cada um desses segmentos é pago. Então, quer dizer, ter, na verdade, a ultrassom intravascular é algo que nos Estados Unidos não só é uma vantagem, mas também é incentivado, se você pensar bem. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa possibilidade, mas o problema é que custa dinheiro, né? Se você for fazer isso daí, passou o ClotTriever, eu acho que é importante você fazer várias incidências para ver se não tem estenose residual.
Porque se falhar depois de um mês, mais ou menos, ou o paciente tiver outra TVP, é difícil de você culpar somente o equipamento, né? A cirurgião vascular tem disso, né? Às vezes a gente está usando um equipamento novo, eu sempre falo para a indústria, os primeiros equipamentos que vocês vão fazer tem que funcionar 100%. Por quê? Porque se tiver erro do operador e tiver um problema, a primeira coisa que o cirurgião vascular vai fazer é falar, esse dispositivo não funciona, é uma porcaria. Sempre. Entendeu? Eu acho que você tem que ter aquela coisa, o dispositivo talvez não funcione, mas você tem que sempre pensar que você, às vezes, não funciona bem. Você tem que estar sempre pensando em fazer o segmento para você não culpar sempre o dispositivo, né? Só fazer uma pergunta. Como que chama aquele iconezinho? ProTriver. Qual que é o perfil dele? Qual que é? 20. 20. É um 20, você vem pelo pescoço, né? O que eu geralmente faço, quando a gente tira aquilo, é um buraco, né? Quer dizer, como se tivesse duas linhas centrais. Mas aí o que a gente faz? Eu tiro, na verdade, a gente coloca um pontão aqui, como se fosse ECMO, né? Que a gente coloca, aquele pontão, faz a compressão manual, né? E senta o paciente. Sentou o paciente, diminui a pressão e aí não sangra, né? E eu acho que essa é a grande vantagem desses trombectomias mecânicas é você não precisar colocar o paciente na UTI, ter risco de sangramento, de trombólise, 24 horas. E o mais importante hoje em dia é o paciente quer ir embora para casa, vai embora para casa e não destrói toda a minha agenda no dia seguinte, que eu tenho que ficar tentando achar um horário. Quando é que eu vou checar a trombólise desse paciente, alguma coisa desse tipo, para colocar stent e tudo mais. E você sabe que o horário que eles dão para a gente são 8 ou 9 horas da noite. Não, doutor. Pode checar aí, 8, 9 horas da noite, você não está de plantão, mas pode vir, a gente está tudo aqui feliz da vida, esperando você. Quer dizer, eu não quero ir lá, eu quero jantar, eu não quero ficar no hospital 8, 9, 10, 15, entendeu? Esperando isso daí. Então, eu acho que é importante isso daí, de fazer o device, na verdade, pelo pescoço, é que você, na verdade, consegue fazer essa remoção de trombo, segura, né, aqueles pedaços, aquelas bolas de trombo vêm, acabam saindo pelo pescoço, né? Você tira o device e você faz até o stent e tá tudo tranquilo, né? E principalmente a possibilidade de você poder limpar profunda também, né? Porque essa técnica, quando eu desenvolvi, né? Porque exatamente por isso, né? Porque até então, quando a gente fazia o procedimento, a gente via por baixo e se acabava deixando a profunda cheia de trombo, que na maioria dos casos que são realmente sintomáticos, né? A veia femoral profunda está obstruída. E é uma via a mais de influxo. Alex, tá disponível já esse dispositivo no Brasil, do guarda-chuvinha? Mas vai chegar logo, né? Faz na fase aguda também, da trombose? Faço na fase aguda. Em termos de fazer a profunda, a pergunta que me fizeram uma vez falou assim, você não vai conseguir colocar o ClotTriever na profunda, né? Então. Aí o que acontece? Assim, o pessoal brinca, né? Você vem Qual que é o menor diâmetro do ClotTriever? 13, né? 13 milímetros? 13 French. 13... Que na verdade não, seria o diâmetro do anel aberto. 16. 6 milímetros. Então dá. Então, até daria, dependendo de como a profunda está, né? Porque às vezes você não consegue passar o basket e trazer, porque a profunda não tem muita... como que se diz? É curta, né? Ela é curta, né? Até daria para você fazer isso daí, entendeu? Mas aí você tem o risco de perfurar. Eu não recomendo. Essas coisas que eu falo aqui, que eu faço, às vezes o pessoal vira para mim, eu não tenho coragem, né? Então, assim, eu acho que tem que estar no seu nível de conforto, né, Fábio? Com certeza você consegue fazer ClotTriever na profunda e tal, ou fazer aspiração, alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que é importante essa parte da profunda que você falou, né? E teve um caso, na verdade, que eles fizeram a trombectomia e eles, na verdade, fizeram... era uma paciente crônica, que teve TVP crônica também. Eles fizeram isso daí, fizeram um stent para May Turner e o paciente tinha congestão pélvica. Eu não vou discutir a indicação disso, mas vindo pelo pescoço, eles fizeram essa parte da May Turner e aí eles fizeram a flebografia, na verdade, das ovarianas, porque você vem por cima... Você consegue entrar em todos os ramos, né? E assim, cirurgião vascular nos Estados Unidos, geralmente é poplite femoral.
a radiologia intervencionista nos Estados Unidos geralmente é braço e jugular. E eu acho que a gente aprendeu isso daí com eles, na verdade, que a gente consegue fazer a interrogação de todas as veias, né? Das ovarianas, das ilíacas internas, da femoral profunda, que a gente consegue ver. Eu particularmente falando, eu parei de fazer muito paciente trombolítico para veia. Eu parei de fazer muito isso daí porque tinha muito trombo. Às vezes a gente tem que fazer 24, 48, 72 horas de trombólise. Paciente no hospital com risco de sangramento, UTI. Para a gente ficou muito, na verdade, complicado em termos de custo também, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Gutenberg está falando para a gente parar, mas tem Acabou. uma pergunta ali. Só mais uma, Gutenberg, tem? Oi, boa tarde, sou José Augusto aqui de Natal. A pergunta vai para o Patrick, doutor Patrick. Uma dúvida que eu tenho, como você faz a investigação de um paciente que você tem uma suspeita de refluxo de hipogástrica, pensando num refluxo de glútea inferior, paciente com varizes ali infraglútea. Eu penso assim, porque se a gente bota na mesa de flebografia, entra lá por cima, basílica e tal, será que a compressão, o próprio peso do paciente não limitaria essa investigação? A gente não limitaria a investigação do refluxo para pesquisa de fonte de varizes no membro inferior? Como você tem algum protocolo diferente, de repente deitar em decúbito ventral, não sei se seria uma solução. Pergunta pertinente e muito inteligente. Fantástica. A principal forma de diagnóstica não invasivo com Doppler, tá? Existem os pontos de fuga, eu fico brincando que é o pingo, né? Pudenda, ilioinguinal, glúteo obturatória, é o acrônimo pingo, tá? Então, com o Doppler simples, você consegue ver isso, tá? Mas se você está pensando em hemodinâmica e embolizar esse refluxo, tem uma tática que eu ultimamente tenho usado muito, e eu já acho que falei até no congresso lá de Rio Quente. Eu faço o paciente em decúbito dorsal mesmo, com cefaloclive de 45 graus. O paciente fica em 45 graus, às vezes eu consigo fazer até com 60 graus, tá? E fazendo isso, eu cateterizo, injeto. E você deixa o tempo de escopia maior, tá? Geralmente eu deixo 60 segundos, espera descer. E você vai vendo o refluxo descendo para alguns dos pontos de fuga. Se você fizer em decúbito dorsal simples, muitas vezes você não consegue ver. Perdão? Isso. Perfeito. É também uma possibilidade, tá? Mas é como eu te falei, em dorsal, nem sempre você vai conseguir. Se for realmente um refluxo muito importante, você vai conseguir. Ultimamente, eu tenho feito isso, não tenho tido muito problema, não. Com Valsalva também. Porque a gente faz o Doppler, vê que tem varizes realmente calibrosas, e ela é a fonte de um refluxo para uma safena, por exemplo. Mas quando você coloca na mesa que cateteriza lá a hipogástrica distal, injeta com Valsalva, às vezes você não encontra nada também, né? Angulha 60 graus, 45 graus e faça esse teste. Eu acho que vai ser bem bacana. Eu acredito que, assim, a gente já está fazendo esse trial, essa publicação, se Deus quiser, ano que vem, tá certo? Dos casos que a gente está fazendo em 45, 60 graus. Tá? Eu acho que é uma boa dica. Aumenta o tempo de escopia, cateteriza hipogástrica. Geralmente eu faço oblico o intensificador para 30 contra, injeto. Okay. Aí você consegue, mas volto a te falar, isso é um método invasivo. Pelo Doppler você consegue resolver isso. Só fazer um comentário em relação a isso. Eu acho assim que essas síndromes compressivas, né, você tem que sempre se basear onde que é o sintoma principal da doente. Isso. Por exemplo, eu nunca faço mais de um procedimento na mesma operação, digamos assim. Porque são procedimentos ambulatoriais, você faz, o paciente vai embora no mesmo dia seguinte pode até trabalhar. Eu não vejo muito sentido. Então, o principal você vê, onde que é a dor? Se o paciente tem dispareunia, por exemplo, não tem dor, não tem varizes pélvicas, não tem varizes vulvares e tal, hoje você não tem muita indicação de você embolizar gonadal a princípio, né? Então, hoje a primeira indicação é você embolizar a gonadal e as varizes pélvicas vindas pela ovariana, né? Fez isso, não resolveu, aí eu acho que vale a pena você embolizar as gonadais, as hipogástricas. E vou te falar mais uma coisa, eu discordo um pouco de vocês. Se você pediu para a paciente fazer Valsalva e você não viu para onde está o refluxo, a paciente não merece ser tratada.
Porque nesse caso é um homem que não tem varicocele, então não estou pensando tanto no refluxo diagonal, tá? Mais no refluxo de hipogástrio pela anatomia encontrada no Doppler. Então, estou pensando se o decúbito dorsal não comprimindo a região da glútea inferior, né, que é a drenagem, se isso aí não limitaria um pouco a flebografia, mesmo com a valsalva, entendeu? Uma ideia. Varicocele? Não tem varicocele. Não tem varicocele. Então não estou pensando tanto em refluxo gonadal, estou pensando em refluxo de hipogástria mesmo, entendeu? Mas E ele tem que vai refluxo para a safena e não tem queixa pélvica. Ele tem queixa membro inferior por estar sendo descomprimido. E ele não tem, assim, quando o paciente tem queixa de membro inferior associada à dor pélvica, se você for investigar, geralmente tem obstrução na veia ilíaca, salvo raríssimas exceções. É claro que na venografia você muitas vezes não consegue ver. Se você passar um AIVUS, provavelmente ele vai ter. Provavelmente. Eu acho que eu concordo muito com o Fábio. Eu acho que o AIVUS é o divisor de águas nesse caso. Concordo plenamente, até porque eu sou filho do Dante, tá? Aprendi com o Fábio. E eu acho que, assim, como eu falei na minha apresentação, não é difícil tratar congestão pélvica. Agora, é difícil você estudar. Que o território venoso é um território misterioso. Você precisa descobrir. Então, se você estuda e sabe onde é que está o ponto de fuga, é mais fácil de tratar. É esse que é o grande mistério. Então, só complementando, tá bom. Então deixa para a próxima discussão. Obrigado.